Uma boa noite a todos os amigos do Agenda Espírita. Recebemos com muito carinho e muita gratidão o convite para participarmos da palestra desta noite. E estamos aqui para falar sobre uma carta ao coração. Carta escrita pelos próprios punhos do apóstolo Paulo, endereçada a um grande amigo chamado Filémon. E essa carta, embora seja o menor texto do Novo Testamento, assim como também da Bíblia, ela traz um conteúdo extraordinário de amor, de ventura, de alegria e de paz, demonstrando toda a compreensão profunda do apóstolo da gentilidade acerca do Evangelho de Jesus. Paulo endereça essa carta a Filémon, pedindo por Onésimo, que era um escravo que o apóstolo conheceu nas prisões, nas galeras úmidas de Roma, quando ele se tornou um preso pela divulgação do Evangelho e da mensagem de Jesus na capital do império mais poderoso do mundo à época. Então, meus amigos, falaremos de uma carta, de uma missiva, de uma epístola ao coração, que tem endereço ao sentimento e à alma de cada um de nós, em tempos de tanta turbulência, em que mais uma vez o Cristo Jesus é esquecido pelas almas. Nós evocamos o Espírito da Verdade, aquele Consolador prometido que se apresenta no Evangelho de João, através das palavras calorosas do Mestre, para que possamos caminhar neste mundo, preservando a nossa alma das trevas, das sombras e dos petardos psíquicos que formam as fortalezas mentais deste mundo, que ainda não pertencem ao Cristo, todavia um dia serão, porque Jesus é o conselheiro maravilhoso, o príncipe da paz, e nele nós já nos sentimos assentados em lugares celestes, porque a sua missão sobre a terra é para a cura e a redenção de todos os espíritos que por aqui caminham. Então, para darmos início a nossa exposição, vamos fazer uma prece simples, rogando ao Mestre que nos abençoe e que nos proteja, que envie a espiritualidade amiga para nos inspirar a palavra, reconhecendo, Senhor, que sem o Teu Espírito, que sem a Tua luz, que sem o Teu amor, nós podemos muito pouco. Mas quando a Tua amorosidade se aproxima das nossas almas, o nosso coração como se dilata e nós sentimos a irradiação do Teu reino e conseguimos viver e divulgar o Teu Evangelho através da nossa própria vida. Nos abençoa, Jesus, em mansidão e humildade. Que assim seja. Então, meus amigos, com essa prece, nós iniciamos o comentário à carta a Filémon, carta do apóstolo Paulo. E Paulo já inicia essa epístola dizendo assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Olha como ele se apresenta. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. É porque o discípulo aprendeu a tomar a própria cruz, a negar a si mesmo e a seguir o Mestre. Prisioneiro de Jesus por livre e espontânea vontade, sem coação, sem nenhum tipo de violência, mas por livre-arbítrio, daquele que percebeu no coração a excelência da mensagem do Evangelho
e reconheceu que Jesus é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. Paulo submeteu os seus instintos, as suas sombras, os seus desejos inconfessáveis e deu razão a Jesus para que brilhasse na sua alma a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Então ele era prisioneiro do Cristo, e quando nos tornamos prisioneiros de Jesus, nos tornamos os homens mais livres do mundo, porque embora os nossos corpos estejam presos aos liames da matéria, a nossa alma viaja pelos mundos siderais, através do veículo sem igual do amor. Compreendemos a humanidade como uma grande família e Deus como o Pai de todos, onde já não existe mais bárbaros e filósofos, escravos e livres, religiosos e não religiosos, mas Cristo é tudo em todos, para além do corpo, para além dos laços consanguíneos, para além da genética, mas sob o ponto de vista do Espírito, da essência eterna e imortal que Deus plantou na intimidade de todos os seres. Quando nós nos reconhecemos prisioneiros de Cristo Jesus, a nossa consciência já não busca mais apenas as coisas da terra, as coisas que vêm e passam, as coisas da sensorialidade, do instinto, o que eu vou comer, onde eu vou dormir, onde eu vou trabalhar. A alma já não se enche de ansiedade pelas coisas dos dias futuros, mas ela tem uma certeza de que nós somos profundamente amados, de que Deus estava em Cristo reconciliando-se com o mundo e que nós somos ovelhas de um aprisco divino e que nenhuma das almas que o Senhor confiou ao Cristo irá se perder. Essa confiança daquele que se submete a Jesus, ela vence inclusive o medo da morte. Ela vence as tiranias dos ventos, das tormentas, dos furacões que passam. Ela vence o pânico, a depressão. Ela vence a falta de esperança. E quando vê o mundo convulsionando pela tolice humana, ela sabe que acima de todos os poderes, de todos os principados e potestades dessa terra, existe um Cristo que reina e governa com soberano amor e com soberana justiça. Então, é maravilhoso ser prisioneiro de Cristo Jesus. É maravilhoso poder dividir com Ele o peso da cruz. E essa cruz é leve, porque ela nos ensina a alegria do perdão e a alegria indizível de poder amar. Amar aquele que nos ama e também amar aqueles que porventura nos perseguem, nem que seja através de uma prece. Por isso que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9, diz: assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Tenho-vos falado essas coisas para que a minha alegria esteja em vós. Então, olha a força, o poder que foi direcionado a cada um dos aprendizes e discípulos da Boa Nova. É a capacidade de carregar no coração a alegria e o amor de Jesus. Isso, meus amigos, os cinemas, as novelas, os contos de fadas, os romances, os jornais, tudo aquilo que é produzido na Terra é incapaz de descrever. Só consegue experimentar essa glória, essa luz no coração,
aquele que se submete a Cristo e dá razão humilde ao Evangelho. Esse experimenta nos seus dias a alegria e o amor do reino. E mesmo que esteja passando por grandes tribulações, todavia ele reconhece que em Cristo ele é muito mais do que vencedor. E a sua esperança não termina numa sexta-feira santa, no alto de uma cruz, entre o sarcasmo e a incompreensão de uma turba cheia de tolices, mas pelo contrário, ela avança e desperta num domingo pela manhã e ouve dos mensageiros celestes: aquele a quem procura dentre os mortos vive. Jesus Cristo ressurrecto, Jesus Cristo redivivo dentro da nossa própria alma. Isso não é religião. Isso é uma espiritualidade com significado maior, ampliando, dilatando as fronteiras da vida, vencendo as idiotias humanas, vencendo a nossa desesperança e a nossa incredulidade. Nós recebemos Jesus na nossa própria alma e se inaugura para as nossas vidas uma estrada de Damasco. Brilha, refugia a luz do Cristo. Retumba o amor universal em nossos corações. E nós reconhecemos nele a única porta capaz de nos conduzir à vida eterna, que é a qualidade da vida de Deus em nossos corações. E Paulo avança nessa carta e diz assim a Filémon, a respeito do escravo Onésimo, que era escravo de Filémon: por isso, tendo embora toda a liberdade em Cristo de te ordenar o que me convém, prefiro pedir por amor. Embora tendo toda a liberdade de te dar uma ordem, porque eu sou apóstolo de Cristo, designado por Deus, eu não vou usar da minha autoridade, mas muito pelo contrário, eu vou lhe pedir por amor. Esse é o recado de Paulo a Filémon. Quem nesse mundo, meus irmãos, estando sob posse de uma autoridade superior, ocupando alto posto dentro de uma hierarquia, abre mão de dar ordens, de se impor pelo grito, pela violência, pelo poder financeiro, pelas ameaças, para pedir por amor. É isso que Paulo está fazendo. Porque ele sabe que o maior de todos ajoelhou-se aos pés dos seus discípulos e lavou-lhe os pés, numa lição de humildade, deixando um legado para todos eles, mostrando que o maior no reino não é aquele que é servido, mas aquele que serve aos seus irmãos. A autoridade não está na força física, nem no poderio financeiro, nem na força das armas. A verdadeira autoridade encontra-se em um coração que ama, segundo o amor que nos ensinou Jesus. Essa verdadeira autoridade. E aonde nós vemos os irmãos se tratarem em amor, fraternalmente, reconhecendo-se como amigos, confessando-se uns aos outros, confiando uns nos outros, nós reconhecemos ali o Espírito de Jesus. E todas as vezes que há alguma contenda, o discípulo sabe enviar uma embaixada do seu coração para negociar as condições para a paz. Porque
O aprendiz do Evangelho não gosta das guerras. O aprendiz do Evangelho não gosta de viver no clima tenebroso das contendas, das disputas e dos duelos. Porque esse reino não é o de Jesus, é o reino de César. É o reino que disputa os poderes passageiros deste mundo, mas que serão varridos pela força do tempo. Porque além da história que é construída pela civilização humana, existe um Cristo eterno que reina antes da fundação do mundo. E é a Ele, meus irmãos, que nós devemos obediência. Então, se dentro da tua casa, no relacionamento com a tua esposa e com o teu esposo, com os teus filhos, com os teus funcionários, se você tem ascendência hierárquica sobre alguém, seja pelo poder da força física ou pela força do dinheiro, não importa. Se você tem alguém sobre os seus cuidados, sobre a sua tutela, pense 1000 vezes antes de dar ordens de violência, antes de impor sobre os outros o peso da sua autoridade. Lembra dessa carta que Paulo endereça a um amigo muito amado. E lembra que assim como Jesus, ele renuncia à possibilidade de ordenar para pedir por amor. O amor convence. Não o amor romântico, não esse amor meloso, dramático, vitimista, esse amor que dilui a alma por falta de fibras existenciais. Esse não é o amor segundo Jesus. Esse é o amor do capricho, é o amor do mimo, é o amor que destrói a alma de uma geração que não aprendeu um amor verdadeiro. Um amor que é capaz de mover montanhas. Um amor que é capaz de passar pelos vales da sombra da morte. E mesmo assim permanecer fiel ao amor de Deus. Nós estamos aprendendo, meus irmãos, não o amor segundo Romeu e Julieta, segundo Dom Quixote, segundo a Marvel, segundo Hollywood, segundo as novelas da Globo, não. É um amor segundo o Evangelho, é um amor segundo a mente de Cristo, que é capaz de tomar a própria cruz e seguir em frente, sem ter pena de si mesmo, mas tendo a certeza de que esse amor é capaz de vencer todas as barreiras e todas as dificuldades do mundo interior e do mundo exterior. Porque nós já estamos assentados em lugares celestes em Cristo Jesus, como escreve Paulo em uma de suas maravilhosas cartas. E ele avança, e ele diz assim, referindo-se ao Onésimo, que, como dissemos, Paulo conheceu nas prisões em Roma. Ele diz assim, mando de volta para ti. Eu mando Onésimo, que era teu escravo, de volta para ti, Filemon. Ele é como se fosse o meu próprio coração. E aí eu pergunto para mim e pergunto também para você, meu amigo e minha amiga, que nos assistem neste momento. Você tem alguém na tua vida que é como se fosse o teu próprio coração? Alguém que é o teu coração batendo fora. Alguém que é a tua alma pulsando em outra vida. Essa é a capacidade que o Evangelho nos dá. É de enxergar os amigos como se fossem o nosso próprio coração. Olha a compreensão de Paulo acerca da vida. Isso nós não temos sido ensinados. Mas o nosso compromisso com Jesus é o de divulgar o Evangelho verdadeiro. O Evangelho que adora a Deus em espírito e verdade,
reconhecendo que o verdadeiro culto se dá na vida. E nós estamos sedentos dessa água que não se encontra nos poços da terra, mas que vem das cumeadas celestes. E aquele que experimenta não tem mais sede de coisa alguma, e dos seus ventres fluirão rios de água viva, as águas vivas do amor. Mando de volta a ti. Onésimo é como se fosse o meu próprio coração. E aí nós vemos que todo amor genuíno pede o concurso e o histórico do tempo, no qual nós tenhamos experimentado as bênçãos dos dias tranquilos e as travessias em mar revolto, sem a mesa da ceia e o barco do trabalho. Jesus não ensinou o amor a ninguém. Muitas das vezes nós nos empolgamos, dizendo que amamos a alguém. E isso é tão somente uma empolgação, um surto, uma euforia de uma noite de verão. É porque nós nos encontramos tão carentes que diante de qualquer aceno nós nos dizemos apaixonados, amigos de uma vida toda. Nós dizemos que amamos, mas na primeira dificuldade, nos primeiros empecilhos, nos primeiros espinhos, nas primeiras pedradas, nas primeiras diferenças, esse amor que não é amor se dilui, porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor coloca um espigão dentro da alma do discípulo. O amor é uma figueira verdadeira plantada no espírito, que não é abalada pelos ventos das dificuldades. O verdadeiro amor, ele é aquele que foi testado, experimentado no cadinho das horas, dos segundos, da convivência. Ele necessita do testemunho da experiência. Quando Jesus chama os seus discípulos às margens do mar do Tiberíades, Jesus não pergunta imediatamente se eles o amavam. Ele apenas diz: vem e me segue. Essa pergunta Jesus reservou após 3 anos, convivendo com os seus discípulos. Depois que os discípulos viram muitas coisas, acordaram e cearam com Cristo. Viram Jesus curar cegos, coxos, paralíticos, surdos, mudos. Viram Jesus multiplicar pães e peixes. Viram Jesus acolher toda sorte de desafortunados e de infelizes desse mundo. Aí Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, tu me amas? Tu me amas? E aí Pedro já tinha alguma condição verdadeira de coração de dizer a Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então o amor do Evangelho pede o concurso do tempo. Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos cuidar do nosso coração, para que não venhamos cair em enganos tenebrosos, criando falsas expectativas. Agora, uma coisa é verdadeira: o amor não dá em árvore, o amor não dá em pedra. Se você verdadeiramente quiser amar alguém, se for um desejo legítimo do teu coração, você vai conseguir. Porque Jesus disse que tudo aquilo quanto pedíssemos ao Pai em seu nome, Ele nos daria. Se nós pedimos na nossa prece,
a capacidade de amar a alguém, nem que seja um desafeto, na esteira do tempo, essa pessoa vai ser como se fosse o nosso próprio coração. O amor em Cristo Jesus não é uma cócega, não é uma massagem, não é um carinho delicioso, uma ternurinha que dá e passa. O amor segundo Cristo Jesus é uma decisão em vida que é tomada por homens e mulheres que abandonaram as infantilidades e decidiram crescer para Deus. E aí Paulo continua falando sobre esse pedido para que Filémon recebesse Onésimo. Nada quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua boa ação não fosse como que forçada, mas espontânea. O Evangelho, meus irmãos, o Evangelho do Reino, não obriga ninguém a praticar o Evangelho. Quando Jesus disse, vem e me segue, era um convite e não uma coação. Se o Evangelho for encarado como obrigação, ele já não é uma boa nova. Ele se torna uma notícia caduca. Ele se torna teologia. Ele se torna uma ordem eclesiástica. Ele se torna coisa de templos feitos por mãos humanas, de sacerdócios organizados. O Evangelho nos chama a lei de perfeita liberdade. O discípulo pratica o Evangelho porque o amor e a alegria de Jesus o habita. Não é por obrigação. Então, não saia da tua casa para visitar hospitais, viúvas, órfãos, doentes, desesperados, famintos, uma vida inteira por obrigação. Não frequente a tua casa espírita, o teu templo religioso, por obrigação. Não faça isso nem por culpa, porque essas categorias de pensamento humano não são as de Jesus. Ele, quando se encontrava com alguém verdadeiramente arrependido, ele dizia, tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. É a culpa que nos faz agir por obrigação. Eu preciso fazer porque eu errei ontem. Eu tenho que pedir desculpa porque eu magoei semana passada. Eu tenho que ajudar porque se eu não ajudar, quando eu desencarnar, eu não terei um bom lugar no mundo espiritual. Não, meus amigos, ninguém faz o bem para impressionar a Deus. O amor de Deus é gratuito. Se eu e você fazemos o bem para impressionar a Deus, nós já começamos equivocadamente os serviços do amor e da verdade. O Evangelho não coloca algemas na tua mão. O Evangelho não te lança em prisões. O Evangelho não prega culpa ao teu coração. Nós não devemos divulgar a boa nova e viver a mensagem de Jesus, nem pelo desejo de habitar as regiões celestes e nem pelo medo das regiões infernais, mas pela alegria de termos visto um dia o amor de Deus refletir-se na face de Cristo Jesus. Aquele mesmo Cristo que nos retira das tumbas dos enganos e diz, vem para fora, para que você possa ver o sol da imortalidade brilhar na tua vida. Eu desejo regenerar a tua alma. Eu quero você integral. Um homem e uma mulher segundo o amor de Deus. Um homem e uma mulher
que é capaz de experimentar o banquete das alegrias em Cafarnaum, mas que também é capaz de enfrentar as dificuldades mais ásperas da vida, porque tem a consciência de que nada o pode separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Então, meus amigos, que todo o bem que nós fizermos não seja forçado, mas seja de uma natureza espontânea da nossa alma, submetida aos ditames da vida maior. E Paulo continua, referindo-se mais uma vez a Onésimo: se ele te deu algum prejuízo, Filémon, se aquele que um dia foi teu escravo te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Se ele te deu algum prejuízo ou se te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. O mais instruído e o mais forte auxilia os mais fragilizados. É a capacidade legítima de diminuir o peso dos ombros dos necessitados, dos amigos. Mas nós não fazemos isso com forças e resistências de um heroísmo tolo. É aquele que não dá conta de suportar nem mesmo a sua própria vida, que é vencido pelas suas exigências e pelo seu mau humor. Esse quer ser herói para o mundo, esse quer mover montanhas e não dá conta, porque não conhece a si mesmo, não tem um inventário das suas próprias capacidades. Então ele se lança tentando ajudar as pessoas. E o que acontece? Ele se sente injustiçado, oprimido, incompreendido. E aí depois volta reclamando de Deus e da vida, achando que o mundo lhe deve alguma coisa. Meus amigos, essa capacidade de dizer: se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, é para aqueles que estão crescendo dia após dia no poder dessa palavra. É naqueles que estão crescendo dia após dia na consciência do Evangelho. É aqueles que têm uma vida mental com Cristo. Esses vão erguendo no coração uma capacidade inabalável de não virar-se para o mundo e dizer: o mundo me deve alguma coisa. Os meus pais estão sequestrados por mim porque eu acho que faltou alguma coisa na minha educação. Eu acho que o mundo me deve um amor. Eu acho que o mundo me deve um casamento feliz. Eu acho que o mundo me deve filhos obedientes e inteligentes. Não. Isso é o teu trabalho. Deus colabora contigo. Não vá para a seara do Evangelho achando que se fizer caridade, a tua vida se transformará num mar de rosas, porque essa não é a promessa de Jesus. A promessa dele é que o amor dele e a alegria dele habite as invisibilidades do nosso coração. Então, esse serviço de Paulo diante dessa carta a Filémon, dizendo: põe na minha conta, se ele te deve alguma coisa, é para quem aguenta, é para quem tem resistências profundas nas fibras do espírito. Se nós ainda não temos, saibamos ser humildes a fim de construí-la, sem dar um passo maior do que as nossas próprias pernas. Porque aquele que diz isso que Paulo disse, ele começa a tocar a cruz invisível de Cristo Jesus. Ele começa a ter forças para carregar a sua própria cruz, para suportar a si mesmo as suas amarguras, as suas dores.
Ele já não acha que a sua família e os seus amigos lhe devem alguma coisa, que o mundo tem algum débito quanto a ele. Não. Ele é um homem e uma mulher que vai crescendo para o reino, reconhecendo que tudo nessa terra é vaidade. E a vaidade é o vento que passa e o castelo de areia. Todas as coisas embaixo do sol estão submetidos ao Cordeiro de Deus, a quem o Senhor da vida entregou o governo e o pastoreio das almas antes da fundação do mundo. É para vencer o medo da morte. É para atravessar os umbrais do desespero. É para enxergar as armas desse mundo, os poderes financeiros, os interesses inconfessáveis e atravessar, sabendo que em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Que em Jesus, ainda que a figueira não floresça, a nossa alma pertence ao Senhor, ao Deus da nossa salvação, da nossa cura, da nossa redenção espiritual. Essa é a mensagem de Paulo, construindo uma teia de relações profundas de amor no coração do discipulado, que não é visto pelos poderes da terra, mas é enxergado pelos anjos dos céus. E ele vai encerrando a carta e diz: eu te escrevo certo da tua obediência, e sabendo que farás ainda mais do que te peço. Eu te escrevo certo de que você vai me atender, de que você vai receber Onésimo como se fosse o teu próprio coração também, que você vai dar liberdade a ele, que ele não será mais teu escravo, cara, que entre você e ele não terá mais uma relação de patrão e subordinado, que você irá libertá-lo, que você irá dá-lo uma alforria, um grito de abolição em Cristo Jesus ecoou na tua alma. E você vai largar essas mesquinharias que antes submetiam a tua consciência, e você vai se render à mensagem da Boa Nova. Coloca as tuas armas no chão. Olha para os céus e recebe Onésimo, que antes era escravo, como se fosse o teu próprio coração. E eu sei que você fará a ele muito mais do que eu te peço. É a parábola do bom samaritano. O bom samaritano podia tão somente socorrer aquele homem, naquele momento, curando das suas feridas, colocando antibiótico natural nas suas chagas, colocando em cima da montaria. Ele o levou também a uma estalagem. Ele pagou a conta imediata e disse tudo quanto aquele homem consumisse. Quando ele retornasse, ele arcaria com todos os custos. Então o Evangelho é um amor que excede as obrigações. Porque o verdadeiro discípulo, ele não cumpre apenas o que foi combinado mediante um salário, porque ele não é um assalariado na casa de Deus, ele é filho, ele não é bastardo, ele é herdeiro legítimo da divindade. A ele foram preparadas as coisas maravilhosas do porvir. Então, meu amigo, tudo que ele faz excede as obrigações. Esse é o servo bom e fiel. Esse é o mordomo fiel da parábola que Jesus contou. E quando ele faz o bem, ele não acha que fez grandes coisas. Ele não acha que merece os aplausos de Cristo. Ele não acha que merece ser reverenciado em praça pública, ter os primeiros lugares dos banquetes e nem ser visto como homem santo pela sua comunidade. Ele sabe que na fila do reino ele é o último dos últimos.
Ele sabe que se colocasse uma fila de homens doentes como aquela dos 10 leprosos, ele seria o 11º, atrás de todos eles. Ele não busca a sua própria glória, ele não busca a sua própria reverência diante do mundo, não. Ele busca a consciência de Deus desperta dentro de si mesmo. Ele sabe que toda honra e glória pertence ao Senhor. E que Jesus, vindo ao mundo, habitado pela plenitude da divindade, não quis se manifestar como tal. Apresentou-se como homem, fez-se escravo e servidor de todos, envergando uma túnica simples, andando entre pescadores humildes da Galileia e convivendo com os desafortunados do mundo, aqueles que perderam as esperanças nas coisas daqui e as suas almas acreditam piamente nas luzes de um reino que para nós foi colocado sobre a candeia do discernimento, para que, em vendo essa luz, nós possamos amar a verdade. Em amando a verdade, busquemos descobri-la dentro de nós mesmos. Meu amigo, se há algum escravo na tua vida que você precise libertar, alguém que você chama de meu, de minha, alguém que você escraviza pelo capricho, pelas seduções, se houver algum sonho que já nem mais é sonho, mas uma obsessão, uma possessão espiritual, uma possessão mental, em que já se tornou um ídolo dentro da tua alma, algum desejo que você acalenta como se a vida te devesse, liberta. Liberta para que você possa discernir os caminhos e os rumos do tempo presente. Porque Jesus nos recomendou para que adquiríssemos os campos da alma, nós precisaríamos nos desvencilharmos das quinquilharias, dos antiquários, dos museus cheios de mofo e traça que se acumularam dentro da nossa própria alma. É aquilo que muitas vezes eu chamo de meu sonho, mas é uma obsessão. Aquilo que eu chamo de meu direito, mas é só capricho. Aquilo que eu chamo de minha verdade, mas é uma mentira deslavada que eu conto para mim mesmo. Ah, meu amigo, que possamos abandonar tudo isso e correr para a verdadeira carreira, buscando a coroa de glória imperecível que Deus prometeu a todos que o amam. Porque aquele que não aprendeu a amar não reconhece as coisas que são verdadeiramente importantes. Não aprendeu como convém saber. Muito, mas muito obrigado pela companhia generosa, amiga, fraterna de todos vocês. Que possamos divulgar a palavra do reino, levar esse evangelho a outros corações. O evangelho simples, o evangelho de Jesus, o evangelho que nasceu na Galileia, o evangelho segundo a ordem universal, que não é palavra nem linguagem humana, mas espírito e vida. Ah, meus amigos, desse evangelho os umbrais tremem e os céus se alegram. Nós fazemos sinapses e unimos o nosso coração às entidades celestes. Nós aprendemos a caminhar por esse mundo, aproveitando as graças e as belezas do cotidiano. João dizendo no seu Apocalipse a respeito de um mundo regenerado. Ele disse que caminhava pela Jerusalém do alto,
e nela não haviam santuários feitos por mãos humanas, mas o santuário era o Cordeiro Divino, e que por essa cidade celeste corria um rio de graça para todos os povos da terra. Sejamos gente boa de Deus, gente sincera de Deus, independente da religião. É vinho novo em odre novo, é o coração submetido a Cristo Jesus. Muito obrigado. Eu faço a prece pedindo a Jesus que nos abençoe eternamente. Se há alguma aflição no teu coração, se há alguma dor na tua vida, algum parente doente, alguma saudade indizível, meu amigo, se você procura a oportunidade de um trabalho na terra, está desempregado, se tem alguém doente na tua família, se você chora a dor de um ente querido que partiu, eu rogo a Jesus que console a tua alma e que as tuas esperanças não estejam apenas nas coisas que se veem, mas na realidade, nas realidades que se esperam, porque Jesus não terminou na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e nos deu poder para vencermos o medo da tirania da morte. Podem levar o corpo, mas a nossa alma pertence ao Senhor. E mesmo que visite a nossa casa alguma tribulação, mesmo assim permanecemos inabalável na rocha eterna da fé. Que venham os rios e as tempestades. Nós não testamos a vida, nós não desafiamos a vida. Mas sabemos que se as tribulações vierem, nós somos guardados e protegidos pelo mais valente. E que a palavra de Deus é firme e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. É capaz de atingir as dimensões profundas da alma. A palavra do Senhor é o escudo da fé, apagando todos os dardos envenenados do maligno, para que o nosso coração não abrigue ódio, inveja e nem raiva. Que nós saibamos alegrar-nos com os que se alegram e sorrir com os que sorriem. Muito obrigado, Jesus. Pedimos perdão pelas nossas faltas, pelos nossos enganos e erros, sabendo que ainda não somos o que deveríamos ser, mas como aquele publicano que fez a prece da humildade, pedimos ao Senhor que nos alimente a esperança de sermos alguma coisa em amor nessa terra. Muito obrigado, meus amigos. Um grande beijo no coração de todos vocês. A palestra vai ficar aqui no canal Agenda Espírita, no Instagram, e eu vou colocá-la também no nosso canal no YouTube, Pensamento de Cristo. É só colocar lá, Pensamento de Cristo, tem outras palestras. Essa vai entrar lá também, para que vocês possam divulgar em muitos canais para outras pessoas, contando uma boa notícia, colocando a luz sobre o candeeiro. E todas as segundas-feiras no canal @estudando André Luiz, e também no canal de um amigo nosso, Marcos Bastos, nós fazemos um Evangelho no Lar, toda segunda-feira, de 7h30 às 8h30 da noite. Falando sobre temas que se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, meus amigos, estou muito feliz e sei que vocês também estão. Não os conheço pelo nome, mas os identifico pela alma. Muita paz. Que assim seja.